E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um banho de conhecimento biológico. Hoje nós vamos falar das angiospermas, pessoal. Esperma, semente, anjo, o que protege, protegido, né? Bom, pessoal, essas plantas são o grupo mais bem adaptado, né, mais evoluído. Essas são chamadas de antófitas, né, porque são plantas produtoras de flores, né? Aparece também aqui os frutos e aí a gente tem um grande avanço aí evolutivo, né? As flores melhoraram a fecundação cruzada com a atração dos agentes polinizadores e os frutos é um ótimo protetor e dispersor das sementes. Então, na flor, com a fecundação cruzada, aumentou a variabilidade genética dentro da espécie, né? Um dos fatores de variabilidade é a fecundação cruzada. E o fruto aumentou a dispersão, conquista de novos ambientes. É o gatilho para a especiação acontecer. Então aumentou a variabilidade de espécies nesse grupo. E aqui também nós temos uma evolução da semente, que nós vamos ver mais para frente, com o endosperma triploide, muito mais nutritivo do que o endosperma haploide das gimnospermas, ok? E aqui também a gente tem pela primeira vez aí uma dupla fecundação no ciclo reprodutivo, que nós vamos ver, uma vai dar origem ao embrião e a outra fecundação vai dar origem ao endosperma que eu acabei de falar. Ou seja, o endosperma ele nasce de uma fecundação, tá certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa conhecer é a flor, né? Pela primeira vez aparece uma flor verdadeira aqui na evolução. E aí a gente precisa entender quais são as estruturas, essa anatomia da flor aqui, e lembrando que tudo isso são folhas modificadas. Então começa por um caule modificado aqui, chamado pedúnculo, tá? Na base da flor a gente tem um receptáculo floral, detalhe petocal, né? Em alguns casos, como o caju, a parte comestível é o pedúnculo desenvolvido, que forma aquela parte nutritiva do caju. Então é um falso fruto o caju, né? Um pseudofruto. Em outros casos, é o receptáculo floral que vai formar a parte carnosa, caso da maçã, do morango, que também são falsos frutos que nós vamos falar na aula de frutos, tá? Mas, por enquanto, nós temos aqui o pedúnculo, temos o receptáculo floral. Do receptáculo saem folhas protetoras, chamadas de sépalas. O conjunto das sépalas é chamado de cálice, tá? Cálice. E as pétalas, que têm aí a função atrativa, o conjunto forma a corola, né? As pétalas, pessoal, elas são puramente atrativas, né? Então tem colorido, tem aroma, tá certo? Na base aqui, ó, da flor, nós temos secreção de néctar, tudo isso para atrair agentes polinizadores. E aí nós temos uma parte masculina e feminina. Se a planta for monóica, ou seja, hermafrodita, ela vai ter tanto o órgão masculino como o feminino. É obviamente que eu tenho algumas espécies que têm sexos separados, chamadas de dioicas. Aí eu vou ter ou na flor só o aparelho reprodutor masculino ou só o aparelho reprodutor feminino. Mas vamos conhecer. Esta aqui, ó, é a parte feminina da planta, tá? Chamado de pistilo. Então, no pistilo, aqui dentro dessa estrutura aqui, ó, essa parte mais abaloada é uma estrutura nova que apareceu nas anjas, chamada de ovário. O ovário vai dar origem ao fruto, tá? Dentro do ovário tem os óvulos, e aí os óvulos vão se transformar em semente. Então, eu tenho o fruto e a semente. Aqui na flor, o ovário e o óvulo. Eu tenho essa estrutura alongada, que vai até a borda da corola, normalmente, né? Corola, lembra? O conjunto de pétalas. Chamado de estilete, onde o tubo polínico vai crescer aqui dentro. E aqui uma abertura, onde o grão de pólen se fixa, chamado de estigma. Então, ó, óvulos envoltos pelo ovário, o estilete e o estigma é chamado de pistilo ou carpelo. São dois nomes aí para o aparelho reprodutor feminino das plantinhas. O conjunto é chamado de gineceu.
tá? Então, o gineceu é quando eu tenho vários pistilos. Não é o caso aqui do desenho, porque aqui eu tenho somente um, tá? Na parte masculina, eu vou ter esse filete e essa cápsula aqui chamado de antera. Então, antera e filete é chamado de estame. Então, aparelho reprodutor masculino, estame. Normalmente eu tenho vários estames e forma o chamado androceu. Então, androceu, conjunto de estames, e o conjunto de pistilos é o gineceu. Ok? Andros, masculino, gines é feminino. Lembra disso, tá certo? Obviamente que após a reprodução, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o ovário se transformando no fruto. O óvulo se transformando em sementes. Então, se você abrir uma estrutura e tiver sementes dentro, é porque aquela estrutura é um fruto, tá ok? Então é isso. Aparelho reprodutor masculino, estame. Aparelho reprodutor feminino, o pistilo, tá certo? Bom, pessoal, é lógico que o que muda, a variabilidade, né, dentro das angiospermas é enorme. 90% das plantas são angiospermas. Obviamente que cada espécie tem um tipo de flor diferenciada, tá? Não há necessidade, nesse primeiro momento, da gente conhecer todos os tipos. Saiba que eu tenho, por exemplo, várias flores em um único pedúnculo, podendo dar uma inflorescência, caso dessa flor chamada capítulo, margarida, né? O girassol tem esse tipo de flor, é uma inflorescência. O que é uma inflorescência? Quando eu tenho um único pedúnculo, várias flores juntas. E aí, é logicamente que eu vou ter uma infrutescência. Vamos falar disso quando eu falar de fruto, tá ok? Bom, pessoal, agora vamos ver a parte masculina e feminina, né? Já vimos aí os avanços evolutivos, né? A vantagem de ter uma flor é que aumentou a fecundação cruzada, aumenta a variabilidade. A vantagem de ter um fruto é que aumentou a dispersão, proteção e dispersão da semente, aumenta a conquista de novos ambientes. E aí dá um gatilho na especiação alopátrica, né? Por isso que eu tenho uma enormidade de espécies de angiospermas, tá certo? Bom, a parte masculina aqui, pessoal, se você cortar a antera, é onde eu vou ter os grãos de pólen aqui, se desenvolvendo. Então, vamos dar uma revisadinha no desenvolvimento do grão de pólen, lembrando que gametófito masculino é o grão de pólen. O gametófito feminino é o saco embrionário. Não mudou nada com relação às fanerógamas, tá? E o esporófito é a própria planta, raiz, caule, folhas, flor, tá? Tudo isso representa a fase esporofítica. Então, aqui dentro da antera, pessoal, eu vou ter algumas cápsulas, né, que vão se transformar em cápsulas polínicas. Aqui o que eu vou ter? Eu vou ter uma célula-mãe, que vai passar por meiose, dando origem aos micrósporos. Aqui dentro mesmo da antera, os micrósporos se desenvolvem em grãos de pólen. Grão de pólen aqui já não é mais alado, né? O que ele tem são várias estruturas para colar no pelo, prender aos pelos dos animais, ou, sei lá, uma pena de uma ave, focinho de um morcego, né? Aqui eu tenho os agentes polinizadores, né? Eles germinam, dando origem aos grãos de pólen, e o grão de pólen, quando chegar no estigma, ele vai ter aí a sua germinação também, formando o quê? O tubo polínico, tá? Tornando esses seres independentes da água para a reprodução, tá ok? Bom, e na parte feminina, pessoal, aqui dentro do ovário, eu vou ter o óvulo. Tudo isso aqui verde é o óvulo, com a sua abertura chamada micrópila. Aqui eu vou ter uma célula-mãe, tá? Essa célula vai passar, o nome dela é megasporócito, né? Mas é cito, tá vendo? Cito é célula. É célula-mãe, normalmente o que vem aí nos livros didáticos, tá? Essa célula vai passar por uma meiose, vai dar origem a 4. Porém, um único megásporo é que vai permanecer. Os outros, eles se degradam, tá bem? O megásporo aqui funcional, esse é o esporo, tá? O esporo vai se desenvolver aqui dentro do óvulo, dando origem ao quê? Ao saco embrionário. Toda essa parte aqui agora arroxeada é o saco embrionário.
Porém, nós vamos ter aqui uma célula que vai sofrer 3 ciclos mitóticos. E aí vamos lá, ó, 1, 2, 2, 4, 4, 8. Vai dar origem a essas 8 células aqui, ó, dentro do saco embrionário. Quem será fecundado? Esses dois núcleos polares, ou núcleos centrais, e a oosfera, que é esta célula aqui, ó, na abertura da micrópila. As antípodas, que são essas três, e essas duas ao redor aqui da oosfera, chamadas sinérgides, não possuem função reprodutiva. Elas se degradam, tá? No momento ali, elas são formadas porque são 3 ciclos mitóticos. Esses 2 núcleos eles vão ser fecundados e a oosfera. Lembra? Aqui eu vou ter uma dupla fecundação, ok? E é isso que nós vamos ver agora. Como que ocorre a polinização e a fecundação aí desses organismos. Tá joia? Vamos lá? Mas é óbvio, né, pessoal, que para o grão de pólen, né, encontrar aqui o estigma nessa aberturazinha aqui, ó, nós temos que ter a ajuda dos agentes polinizadores. Então, cada flor, ela evoluiu conjuntamente com o seu agente polinizador para que houvesse aí uma melhoria na hora da fecundação cruzada. Cada tipo de polinização ganha um nome. Né? Nós já vimos anemofilia, que é pelo vento. Filia, afinidade. Anemos, vento. Então, no caso de uma gimnosperma, 100% da polinização ocorre pelo vento. Nós temos angiospermas, tipo o milho. Né? O milho, a polinização também ocorre pelo vento. As gramíneas, no modo geral. Né? A hidrofilia é pela água. Então, algumas plantas aquáticas têm aí o grão de pólen, que é levado aí pela água. Entomologia é a parte da biologia que estuda os insetos. Então, entomofilia é quando você tem aqui, ó, os insetos como agentes polinizadores. E aqui a gente abre um leque. Por isso que eu coloquei aqui, ó, entre outras. Por quê? Aí eu tenho por um nome específico para as vespas, para as borboletas, né? Besouros são agentes polinizadores, mas vamos ficar com a entomofilia. Ornitofilia. Ornito é ave, né? Lembra de ornitorrinco, mamífero que parece uma ave. Ornitofilia são os pássaros, né? Colibri, por exemplo. Quirópteros são os morcegos, né? As asas dos morcegos nada mais são do que o seu membro anterior, ou seja, o que seria equivalente às nossas mãos, né? Quiróptero, mão, né? Quiróptero, mão em formato de asa. Quiropterofilia são os morcegos. Os morcegos são ótimos agentes polinizadores. Aqui na foto não dá para ver, mas olha, a cara dele já está cheia de grãos de pólen, né? Isso aqui os cactos. Os cactos, um dos principais agentes polinizadores são os morcegos. Por quê? Cacto é de região árida, né? Semiárida ou árida. E eles não podem se dar o luxo de abrir suas flores durante o dia. Então eles abrem durante a noite. Aí é lógico que animais noturnos, como o morcego, são atraídos. Cheiro forte, né? Muito néctar vai atrair um agente noturno. Um colorido muito forte vai atrair um pássaro com muito néctar, né? Aroma muito forte atrai insetos, não precisa ter tanto néctar. Então, cada flor tem o seu formato, o seu colorido, para atrair um tipo específico de agente polinizador. E aqui a gente fala da importância das abelhas, né? 70% dos alimentos que nós consumimos hoje precisam ter agentes polinizadores ali no processo. As abelhas estão sumindo por causa dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Então é muito inseticida que está diminuindo a população das abelhas. E isso é preocupante, porque se acabar com as abelhas, nossa alimentação vai ter aí um sério problema aí de suprimento. Tá joia? Mas vamos lá. Continuando aqui, o que vai acontecer? Chegou um grão de pólen aqui na abertura do estigma, ok? Gente, quando chega aqui, ó, tem um néctarzinho que é secretado e o grão de pólen, que é o gametófito, ele está trazendo os gametas masculinos. Né? Na Itália ele está trazendo um. Ele sofre uma mitose e transforma em 2. Então,
pelo tubo polínico aqui, ó, eu vou ter dois gametas masculinos, chamados de células espermáticas ou células gaméticas. Já vimos isso nas gimnospermas, tá? Dois gametas masculinos descem, né, pelo estigma, vem aqui na abertura do óvulo, isso aqui é o óvulo, né? E aqui é a micrópila, a abertura do óvulo. Vamos lá, dupla fecundação. Um desses gametas, essa aqui é a célula que gera o tubo, né? Um desses gametas irá fecundar a oosfera. N mais N, 2N, nasce um embrião. Ó, zigoto, do zigoto o embriãozinho, ok? O outro núcleo aqui, ó, ele vai fecundar essas duas células centrais, núcleos centrais, núcleos polares, tudo sinônimo, ok? N mais N mais N, aqui a gente vai ter a segunda fecundação acontecendo. N mais N mais N dá origem, pessoal, a uma célula triploide. 3 cromossomos de cada número. Ou seja, eu não tenho pares, eu tenho trincas. Qual é a vantagem evolutiva? Com mais DNAs, mais síntese proteica. Isto aqui, ó, vai ser o alimento do embrião. Vai dar origem a um endosperma. Então, detalhe petucal muito forte aí, gente. O endosperma das angiospermas, ele é triploide e ele é muito mais nutritivo. Olha como aumentou o investimento parental. A planta vai produzir uma semente mais nutritiva para garantir a sobrevivência do seu filhote, do seu embrião. Toda essa parte interna aqui, que é o óvulo, vai dar origem à semente que nós conhecemos. Então a semente vai ter aqui, ó, a casquinha da semente, que é o tegumento, o endosperma, que é triploide, duas folhas modificadas chamadas de cotilédones, que também é novidade. Os cotilédones, eles também auxiliam na nutrição. Olha o investimento parental. Tudo isso para manter o embrião sempre saudável e com chances de germinação aqui muito mais, mas muito mais vantajosas do que de um pinheiro, de uma gimnosperma. Toda essa parte dilatada aqui, gente, o ovário, vai dar origem ao que nós conhecemos como fruto, tá? Então, o ovário vai dar origem ao fruto, o óvulo vai dar origem à semente. Isso quer dizer o quê? Após uma florada, pode esperar depois de 1 ou 2 semanas os frutos já surgindo ali, se houver polinização, né? Temos que ter agentes polinizadores no pedaço. E é isso que vai acontecer, ó, gente. Só para a gente encerrar aqui essa ciclo reprodutivo das angiospermas, né? Toda essa parte aqui, que era o ovário da flor, vai se transformar no fruto, tá? E o fruto vai ter a casca dele, que é o pericarpo, tá? Que é o conjunto, pessoal, de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O pericarpo é o conjunto dessas 3 estruturas. O epicarpo normalmente é o que reveste. O mesocarpo, nos frutos carnosos, é a parte que a gente come, que a gente se alimenta. Algumas plantas produzem frutos carnosos exatamente para atrair animais. O animal vai lá, pega o fruto e sai comendo na floresta. Vai lançar a semente longe da planta mãe. Pronto, o fruto fez sua função, que é a dispersão. E o endocarpo é um tecido que vai revestir aqui, ó, a semente. Em alguns momentos, né, em algumas plantas, esse endocarpo endurece e forma o que a gente conhece como caroço, tá? Então eu vou ter o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é um tecido intermediário, e o endocarpo. O conjunto dos 3 forma o chamado pericarpo, que é o fruto propriamente dito. Voltando aqui, ó, o óvulo, após a fecundação da oosfera e dos núcleos polares, né, vai dar origem à semente. Então, a oosfera fecundada vai dar origem ao embriãozinho que está aqui, ó. Os núcleos polares ou núcleos centrais sendo fecundados, vai dar origem ao endosperma triploide, que é o que vai alimentar o embriãozinho. Então, quando nós estamos comendo um fruto verdadeiro, nós estamos comendo um ovário desenvolvido após a fecundação. Quando você está comendo uma semente, você está comendo um óvulo desenvolvido, tá? Após a fecundação, tá certo?
Então, isso que é uma angiosperma, pessoal. Angiosperma, voltando lá na flor, né? Ela vai ter, então, aqui, ó, a parte feminina. Então, aqui dentro eu vou ter o ovário com os óvulos. Obviamente que se for sei lá, um abacate, eu só tenho um óvulo por ovário, porque eu só tenho uma semente, né? Agora, se eu tiver, sei lá, um mamão, eu vou ter um ovário com vários óvulos. Cada óvulo vai ser uma semente, beleza? A parte feminina é o pistilo, o conjunto é chamado de gineceu. E a parte masculina aqui, ó, que é o estame, o conjunto é chamado de androceu, tá certo? E aí, é lógico, chegando o grão de pólen saindo daqui, né, de uma planta vizinha, vai ser trazido com a ajuda de agentes polinizadores e vai se fixar no estigma, dá origem ao tubo polínico. Cada tubo polínico, aqui, ó, cada grão de pólen vai fecundar um óvulo. Fecundando o óvulo, eu vou ter o nosso queridinho ovário se transformando em fruto e os óvulos em semente. É lógico que a flor, né, as pétalas, sépalas caem. O que você vai ter é o fruto com a semente aqui no final do processo. Tá certo? É lógico que quando eu falar de frutos, aí nós vamos ver todas as variações de frutos, tipos de frutos, por que tem fruto que tem semente, outro não, né? O fruto partenocárpico, o que é um falso fruto, um fruto verdadeiro, tudo isso ainda é tema de aula, tá? O grupo das angiospermas, elas possuem muitas características, muita variabilidade, então a gente não consegue matar isso em uma aula só. Nesse primeiro momento, nós vimos as características, né, básicas e a reprodução. Próxima aula, frutos, sementes e qual é a dicotomia que já está acontecendo aqui, que é mono e dicotiledônio. Tá joia? É isso aí, turminha. Até a próxima aula.